Olá! A nossa aula de hoje é sobre o zero da função afim ou função do primeiro grau, também chamado de coeficiente linear. Vem aprender! Então, temos aqui dois exemplos de função afim, onde nós vamos achar o zero delas, né? Então, a primeira função é f de x é igual a x menos 2. Olha só, uma função afim, uma função linear qualquer, ela tem esta fórmula, f de x é igual a um coeficiente, um número, vezes a variável x mais b, tá? Ela é do primeiro grau, porque o x está elevado ao primeiro grau, e lembrando aqui que esse f de x nada mais é do que o nosso y, né? Y é a variável dependente, porque o valor dele vai depender do valor que você botar aqui no x, tá? Então, ela sempre vai ter esta forma. Veja como aqui tem essa fórmula, f de x, né, que é o nosso y, é igual a x menos 2. Então, se você comparar esta função aqui, essa equação, com o que eu botei aqui, que é a fórmula geral, quem é o a aqui? A é 1 e o b, que é aquele número que não está multiplicado pelo x, é menos 2. O que seria o zero dessa função, que a gente chama f de zero? O zero é, você coloca o x0, qual é o valor que você acha para o y, que é o f de zero, tá? Então, se você botar zero aqui, o y, obviamente, né, se x é igual a zero, é só substituir zero aqui, o y é igual a menos 2. Então, temos aqui o nosso gráfico, né, cartesiano, onde a gente pode desenhar o gráfico dessa função, que vai dar uma reta. Por quê? Porque é uma equação do primeiro grau. Então, a gente já tem um ponto dessa função. Qualquer combinação x, y é um ponto dessa reta, tá? E a gente já tem aqui, quando x é igual a zero, onde é que x é igual a zero? Aqui. Na verdade, aqui tanto x quanto y é igual a zero. O x positivo vai subindo para cá até infinito, qualquer número pertencente aos reais, e aqui o x vai para o menos infinito. Para cima, o y, que é o f de x, vai para o infinito, para o mais infinito, e para baixo para o menos infinito. Então, qual é o ponto que eu achei aqui? 0 e menos 2. Quando x é igual a zero, eu substituí aqui e achei y igual a menos 2. Então, x igual a zero está aqui, e y igual a menos 2 é só vir aqui e tá aqui. Vamos marcar com um pontinho vermelho. Então, aqui, ó, este ponto aqui é um ponto da nossa função, é um ponto da reta. Só que para eu descobrir, desenhar a reta, eu preciso achar o segundo ponto, tá? Então, escolhe um valor de x, qualquer um. Eu vou escolher x igual a 3. Então, com x igual a 3, se eu botar 3 aqui, 3 menos 2, o y vai dar 1. Quer dizer, se eu substituir x nessa função, eu acho y igual a 1. Então, agora já tem um segundo ponto, x igual a 3, y igual a 1. Então, onde é que é x igual a 3? Aqui. E y igual a 1 aqui. Como é que a gente acha o segundo ponto dessa reta? Sobe até aqui, x igual a 3, y igual a 1. Olha aqui o segundo ponto. Então, eu tenho dois pontos aqui, não é? Aqui eu só marquei a origem, o zero, tá? Eu achei esse ponto e esse ponto. São os dois pontos que eu escrevi aqui, tá? Ok? Então, agora vamos desenhar a reta. Vamos desenhar essa reta. E, obviamente, isso aqui vai para o infinito, não? Não precisa acabar aqui nesse ponto. Vai embora, é só ir aumentando o valor de x, aumentando o valor de y, e achamos essa reta. Interessante que percebam que quando o x está crescendo, os valores de y estão crescendo. Qualquer ponto para cá, ó, x está igual a 2, você vai achar aqui, né? Você vai achando, você vai crescendo os valores de y, tá? Agora, onde é que
qual é o f de zero? Quando eu fiz o f de zero, eu achei que y é igual a menos 2, que é exatamente o ponto onde essa reta corta esse eixo. Então, o f de zero da equação afim é o ponto onde é que a reta que representa essa função corta o eixo do y, tá? Então, isto daqui é o f de zero. Por que que é o f de zero mesmo? Porque quando eu botei x igual a zero, eu achei que y igual a menos 2. Então, tá aqui. Isso daqui também é chamado de coeficiente linear. Tá? O coeficiente linear é exatamente o ponto onde a reta que representa a função afim corta o eixo do y, o eixo aquele que está em pezinho, né? E ele é exatamente o ponto onde o x é igual a zero, por isso que ele é o f de zero, é a mesma coisa, tá? Então, já descobrimos que coeficiente linear não é nada importante. Agora, se você for olhar aqui, não é nada importante, é importante, não é nada difícil, desculpe. Se você for olhar aqui na equação geral, né, o coeficiente linear sempre vai ser esse númerozinho que está aqui, o b. Porque quando você bota x igual a zero, só sobra ele. Tá? Então, olhando para ela, para qualquer equação que tiver nessa forma, você já sabe dizer quem é o ponto onde corta o eixo do y, o f de zero, o coeficiente linear, é o númerozinho que tiver aqui, o b. Tá? Então, agora, vamos fazer uma função afim especial. F de x é igual a 3x. Percebam que não tem b. Então, você já pode estar aí raciocinando certo que vai cortar lá no zero. Vai cortar no zero. Né? Então, olha só. Isso aqui também é uma função afim, só que não tem b. Tem um A. Aliás, tem B, né? Como se eu tivesse colocado aqui mais zero. O B é zero. Só que você não bota mais zero, deixa em branco, tá? Ok? Então, olha só. X, e o que eu vou fazer aqui? Primeiro, vamos achar o f de zero. O f de zero, se eu botar x igual a zero, até vou tirar isso aqui para não atrapalhar, né? Se eu botar x igual a zero aqui, 3 vezes 0 é 0. Então, é lógico que se eu for aqui para o nosso gráfico, esse ponto aqui, 0, 0, né? XY, que é o ponto da reta, pertence à reta. Tá? Pertence à reta por quê? Porque não tem o B. Então, sempre que você vê uma função linear, uma função de primeiro grau, uma função afim, onde não tem o B, só tem o número que multiplica o x, é porque a reta que representa ela passa pela origem aqui desse gráfico, que é o 0, 0. Tá? Tanto x quanto y é 0. Tá? Então, agora vamos achar qualquer outro número. Escolha qual que você quer. Vou botar x igual a 1. X igual a 1, y, 3 vezes x, 3. Então, esse ponto também, qualquer ponto em cima da reta obedece à equação. Qualquer ponto que você escolher aqui, o ponto é sempre uma combinação x, y, vai obedecer àquela que a gente chama a lei da formação da função afim, tá? Temos um vídeo explicando tudo sobre a função afim. E, olha só, vamos desenhar aqui nosso segundo ponto. Então, se x é igual a 1, y é igual a 3. Então, olha aqui, x igual a 1, sobe, 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 sobe. Quando y é igual a 3, então, aqui é o ponto que é representado por x igual a 1, y igual a 3. Então, este ponto e este ponto estão na reta. Temos dois pontos, temos a reta, porque por dois pontos passa somente uma reta, né? Então, olha só. O que tem de especial com essa função? Ela passa pela origem. E eles chamam isso daqui de função linear. Apesar de todas serem retas, essa função que passa pela origem é chamada de função linear. E o f de zero, está aqui, é zero. O coeficiente linear, como eu fiz aqui, é o próprio zero aqui, tá? Então, aqui nós temos a equação
a função linear, as duas são função afim e mostramos o que é o coeficiente linear. O coeficiente linear sempre vai ser o B. Por que é o zero aqui? Não tem nada aqui no B, tá? E aqui é menos 2, você viu que cortou em menos 2. Agora, então eu estou falando do B o tempo todo. E o coitado do A que está aqui? O A é muito importante. Ele vai medir a taxa de variação, qual a rapidez que a função está subindo, tá? Se chama coeficiente angular, tem a ver com o ângulo que essa reta faz, tá? Isso vai depender do A e isso vai ser assunto de uma outra aula sobre função afim. Tá vendo como tem assunto de função afim? Que é muito importante para você passar em qualquer concurso. Então, se inscreve no canal, me manda um like e manda para aquele seu amigo que é muito amigo que está estudando essa matéria. Até a nossa próxima aula de coeficiente angular.